Então as observei correndo por ali, pegando um bocadinho de grama aqui e correndo, pegando um bocadinho aqui e brincando, simplesmente aproveitando, sem nenhuma condenação. Pensei, bem, agora, o que aquela velha mãe vai fazer? Depois que viu seus pequeninos começarem a brincar e se divertir, ela posicionou as asas novamente e foi direto para a rocha mais alta que pôde achar. Ela pousou lá em cima, empoleirou-se e começou a olhar em volta. Oh, que coisa! Pensei, isso mesmo! Quando o Senhor Jesus me tirou do charco de lodo e me colocou sobre a rocha, Cristo Jesus, ele escalou as muralhas da glória, sentando-se no alto, observando embaixo. Ele está de olho no pardal e sei que vela por mim. Nenhum mal, nenhum perigo, nada mais pode acontecer enquanto estivermos em sua divina presença. Amém! Aconteça o que acontecer, até a própria morte perdeu seu aguilhão, porque ele se encontra lá na glória esta noite. Seus olhos estão observando esta reunião para ver exatamente o que acontecerá, enquanto seus pequeninos estão reunidos em torno do trono de Deus, regozijando-se na palavra de Deus, gritando na presença de Deus. Oh, que coisa! Despreocupados. Aqueles filhotinhos não olhavam para nada. Ora, fosse um coiote em direção a um deles, ele levaria a surra mais terrível que já levou na vida. Amém! Oh, que coisa! É quando ela pousou lá. Então, depois de um tempo, eu fiquei sentado lá por umas 2 horas observando-a. Soprou um ventinho vindo do norte, uma pequena corrente esverdeada, das que surgem rápido. A tempestade estava chegando. E quando ela soltou um grito, quando deixou o ninho lá em cima, ela voou direto para baixo assim, soltou um grito e todas aquelas águiazinhas por toda a pequena campina lá começaram a correr para se juntarem. Ela estendeu as asas assim, cada uma daquelas águiazinhas correu e saltou para cima da asa, prendeu o biquinho em uma pena assim. Ela ergueu aquelas grandes asas magistrais e aquela tempestade descendo a colina com um forte ruído a 96 quilômetros por hora. Ela foi tão direto para a rocha quanto pôde e as levou para o abrigo. Pensei, sim, um dia desses haverá um grito vindo de cima. O Senhor Jesus virá e estenderá suas grandes asas, e todos os seus pequeninos saltarão para os braços da velha e rude cruz, e seremos levados para a segurança do dia da sua vinda, até que a tempestade da vida passe. Oh, que maravilha se você olhar para Deus em sua natureza! Davi tinha visto isso e sabia que Deus existia e que Deus ia libertar. Ele tinha visto Deus em sua natureza. Então ele disse, dá-me esta pequena funda, eu a testei, essa é a única coisa com que sei mexer, é esta funda. E isso é tudo o que um crente sabe, que Deus disse assim, esta é a velha funda, confiarei nela a qualquer hora, contra qualquer coisa que o diabo possa apresentar. Amém? É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, a qualquer hora, sob quaisquer condições, se um homem ou mulher ousar tomá-la. Deus em sua palavra. Amém. E posso vê-lo então como ele disse. Bem, vai então. O Senhor seja contigo. Ele chegou lá e procurou no vale e pegou 5 pedrinhas e as colocou em seu pequeno alforje. Ele colocou uma em sua funda e saiu ao encontro de Golias. E Golias olhou para ele e disse, sou eu algum cão? Bem, ele o amaldiçoou em nome de seus deuses, disse, vou te pegar, seu santo rolador nanico. Tu e espetar esta lança em ti, e te pendurar aqui em cima e deixar que os pássaros se alimentem de ti por um tempo. Sim, Senhor.
Vocês dizem, Davi não era um santo rolador. Sim, era o que vocês chamam de santo rolador. Quando a arca do Senhor estava chegando, ele saiu e dançou diante da arca o tanto quanto pôde, e sua esposa zombou dele. Disse, você não gostas disso? Observa isto. E lá se foi ele, dando voltas e voltas em volta da arca novamente. E se isso não é um santo rolador moderno, nunca vi um na vida. Claro que ele era. Amém. Alguém disse, irmão Branham, o irmão tem um pouco daquele novo tipo de religião, não tem? Eu disse, não, eu tenho uma boa dose do tipo antigo. Amém. Eu disse, quero dizer aquela região em que se grita. Eu disse, essa é a religião mais antiga que já se conheceu. Disse, Deus perguntou a Jó, onde estavas tu quando eu fundava os mundos, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam 10.000 anos antes que o mundo fosse formado? Amém! Vão me chamar de santo rolador de qualquer forma, então é melhor se aprontarem, se acostumarem com isso. Observem, irmãos, permitam-me dizer-lhes uma coisa. Davi sabia e embrulhou aquela velha funda. Ele saiu e disse, tu vens ao meu encontro como filisteu, em nome de um filisteu, com uma armadura e com uma lança. Mas eu vou ao teu encontro em nome do Senhor Deus de Israel, do próprio exército que tu desafiaste. E disse, darei hoje mesmo o teu corpo aos pássaros e aos animais do campo. E pegarei toda a carne desses filisteus. Então ele e o velho sujeito partiu para cima dele. Agora vejam, Davi, quando ele atravessou correndo este pequeno riacho, atravessou para enfrentá-lo, e quando atravessou, o que ele tinha na mão? Era isso que Davi tinha. Ele tinha 5 pedras, Fe, com 5 dedos em volta de Jesus. Aqui vem ele! 5 pedras em 5 dedos, fé no Senhor Jesus. E a pedra foi direto ao crânio daquele velho gigante. E Davi o derrubou e cortou sua cabeça. E quando fez isso, ele olhou por ali, e todos os outros viram o que foi feito. Eles criaram coragem e sacaram suas espadas e começaram a lutar contra os filisteus até o muro, matando-os. Aqui há alguns anos, quando comecei, não havia quase ninguém pregando sobre a cura divina. Quando viram o congressista Upshaw e muitos deles curados, eu lhes digo, presbiterianos e metodistas e Assembleias de Deus e todos eles arranjaram um para si e outros arranjaram um para si. A Igreja de Deus arranjou um, Oral Roberts, e a outra arranjou outra pessoa. Ei, irmão, temos cortado filisteus de lado a lado, aleluia, porque cada coração está criando coragem esta noite e a metade nunca foi contada, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, prometeu. Que é isso na sua mão esta noite? O que quer que você tenha, use para a glória de Deus. Posso ver um sujeito lá chamado Sansão. Ele chegou lá certo dia e os filisteus tinham causado um pequeno dano lá. Amarrou algumas caudas de raposas umas às outras e queimou todo o trigo deles. Então aqueles israelitas vieram e o pegaram e disseram, temos de entregar-te aos filisteus. E eles o levaram lá e amarraram-no com algumas amarraduras e o levaram lá. E os filisteus iam maltratá-lo, e quando assim aconteceu, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Amém! Foi isso que fez a diferença. Quando sentiu o Espírito do Senhor vir sobre si, ele não tinha nada na mão, e ele olhou para baixo, e lá estava uma queixada de uma mula. E ele pegou aquela queixada na mão e matou 1000 filisteus. Amém! Ele só tinha isso. Ele não teve de ir e dizer agora, esperem, deixem-me pegar esta queixada e deixem-me testá-la e ver se vai aguentar a pressão ou não.
Ele não teve tempo de pensar em todas essas coisas. Tratava-se de uma emergência. Os filisteus estavam vindo sobre ele. A única coisa que ele podia fazer era pegar uma queixada e lutar.